momento que a gente sai da nossa zona de conforto para cuidar da alimentação, você sai de zona de conforto para tudo. Então, às vezes, a gente não consegue evoluir num relacionamento amoroso, a gente não consegue evoluir no trabalho, evoluir no negócio, porque a gente espera que seja da nossa forma, espera que as coisas aconteçam como a gente acha que tem que ser, e não da forma que a gente deve se dedicar. Olha só como é abrangente, né? É uma terapia que ela vai tratar seu organismo, mas isso tudo começa onde, né? Se a gente não tiver uma cabeça voltada para isso, é difícil. É a expansão da consciência, né? Você ia falar, né? Que Exatamente. a gente tem que se, não é se sacrificar, é se conscientizar, é você se conscientizar do que Exatamente. fora. E fala Sim. Fala o nome do seu método aí, né? Que você acaba misturando algumas técnicas. Fala pra gente, Sheila. Na verdade, eu já trabalho com nutrição há 17 anos, agora em dezembro eu vou completar 17 anos. Trabalho como técnica em nutrição, me formando agora nutricionista também. E nesse meio tempo, eu acabei me formando terapeuta ortomolecular e terapeuta quântica. Então, hoje eu estou muito focada, principalmente na nutrição, voltada para essa linha de terapia, que consegue agregar bastante coisa. A gente sai um pouco do que é comum, do que é normal, que a gente escuta hoje no dia a dia, dos absurdos que a gente vê na internet, né? A gente vê muita coisa. Essa semana, meus olhos meio que sangraram com uns vídeos que eu acabei assistindo no Instagram. E eu queria aproveitar para te dar parabéns, porque o seu perfil tá lindo. Eu acho que você está fazendo um trabalho maravilhoso, maravilhoso, porque a gente precisa de pessoas que tragam esse tipo de informação, esse tipo de ideia, né? Principalmente para a mulher. Hoje a gente fala tanto de feminismo, a gente fala tanto de empoderamento, fala tanta coisa, mas mesmo assim esperando do outro, né? E você põe um dedinho assim, ó, no que a gente pode fazer. E eu acho isso muito bacana. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Obrigada, Sheila, brigadão. E explica um pouquinho do que é, né? O que é a terapia ortomolecular, o que faz essas coisas, e na verdade, qual é o conceito de saúde dentro dessas suas áreas, né? O que é estar saudável da visão ortomolecular e da visão quântica também? Na verdade, dentro desses tipos de terapia, a gente não vê a doença. A gente acredita em desequilíbrios orgânicos, né? Então, uma vez que eu tenho o meu organismo, o meu órgão equilibrado, eu não tenho o desenvolvimento de uma doença. Então, a doença só vai passar a existir a partir do momento que você tem um organismo desequilibrado, desregulado, quando você sai do seu eixo. Então, o que é tanto a terapia ortomolecular quanto a quântica, cada uma a sua forma, cada um do seu meio, o que eles vão fazer? Eles vão reorganizar o seu organismo, eles vão dar ferramentas para o seu organismo para ele conseguir responder aos ataques externos. Então, ele te dá esse aporte para você estar sempre equilibrado. E, claro, todo mundo vai adoecer. Se caso isso acontecer, você consegue chegar na autocura, né? Que é o que a gente busca, sem esse monte de medicamento, sem esse monte de loucura. E então a gente consegue ter ferramentas para conseguir chegar nesse ponto. É muito bacana. Vocês vão ver que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada, eu sou louca. Daqui a pouco eu tô fazendo coraçãozinho. Daqui a pouco porque eu sou
Não, é muito, Eu encontrei isso, nossa. é muito legal, que vai muito de encontro também com a parte da osteopatia, né? A osteopatia foi o Sim, nosso último programa, né? O último episódio da primeira temporada, que fala muito disso, do olhar para o corpo como um todo. E um dos princípios da osteopatia é a autocura, né? Que o nosso corpo ele é capaz de se autorregular, de se curar. sim, A gente só precisa dar um empurrãozinho, né? Não ficar fazendo coisa errada. exatamente. Exatamente, gente. E assim, a gente precisa tomar muito cuidado com o que é esse empurrãozinho. Essa semana eu vi um vídeo de um. Eu não vou falar o nome dele porque eu não vou dar ibope. É um médico, acredito que ele seja médico mesmo, desenvolveu uma técnica revolucionária para emagrecer comendo salame e bacon. Meus olhos sangraram naquele momento. Não, mas não era Então, zoeira, não assim, era a verdade, gente não é possível. não, é a filosofia de tratamento dele mesmo. Ele fala que depois dos 30 anos muda o tipo de metabolismo, realmente isso tudo acontece. Mas não é você se enchendo de nitrato e nitrito que você vai conseguir. Consegue emagrecer? Consegue. Você faz uma dieta restritiva com um tipo só de alimento, você consegue emagrecer, né? Você consegue manter depois que você parar? Você está se importando com o tipo de produto que o metabolismo desses alimentos estão gerando dentro do seu organismo? Você está querendo um corpo magro ou um corpo saudável? Porque uma vez que você tem o seu organismo equilibrado, o seu peso também se equilibra. Então, não é buscar desesperadamente a forma física a todo custo. A gente consegue isso de uma forma natural, sem se entupir de porcaria. Ah, Sheila, eu nunca mais vou poder comer. Claro que vai. Claro que sim. Se você tiver uma alimentação saudável, se você tiver prestando atenção no que você está fazendo com você, claro que no final de semana, no aniversário de casamento, você vai poder fazer aquele queijo e vinho que eu fiz semana passada? Sim, mas depois daquilo, vamos voltar, vamos centrar. E não é se arrebentando de bacon todo dia. Lógico que é gostoso, né? Todo mundo vai querer. E o ibope desse camarada é justamente isso, né? Ele vai te dar o que você quer, da forma que você quer. Então, assim, até que ponto a gente está disposto a não se sacrificar, mas a sair da nossa zona de conforto, né? Isso é a chave. E a partir do momento que a gente sai da nossa zona de conforto para cuidar da alimentação, você sai de zona de conforto para tudo. Então, às vezes, a gente não consegue evoluir num relacionamento amoroso, a gente não consegue evoluir no trabalho, evoluir no negócio, porque a gente espera que seja da nossa forma, espera que as coisas aconteçam como a gente acha que tem que ser, e não da forma que a gente deve se dedicar. Olha É só como é muito abrangente, né? exato. É uma terapia que ela vai tratar seu organismo, mas isso tudo começa onde, né? Se a gente não tiver uma cabeça voltada para isso, é difícil. É a expansão da consciência, né? Você ia falar, né, que a gente Exatamente. tem que se, não é se sacrificar, é se conscientizar, é você se conscientizar Exatamente. do que é bom, do que não é, do que a mídia joga na nossa cara que é bom, que é gostoso, nossa, que delícia, me entupir de bacon. Mas e aí, nossa, que delícia me entupir de melão, adoro melão, entendeu? Ai, Me gente, entupir. delícia! Delícia, gente, delícia. E é muito bacana, né? Aquela história de descasque mais e desembale menos é totalmente verdade, gente. Foge, quer comer carne? Coma carne, não tem problema, né? Com parcimônia, né? Com controle, com equilíbrio.
Não é sobrecarregando o organismo de um alimento, de uma fonte só de nutrientes, que a gente consegue alguma coisa, né? A gente tem que diversificar, a gente tem que aprender a comer mais sementes, que isso é importante, a gente não sabe o quanto que elas podem fazer por nós. Se você conseguir germinar essa semente, então, né, você vai trazer essa vibração de vida, de coisa nova, né, uma energia diferente que você vai estar consumindo. E são coisas tão fáceis da gente fazer no dia a dia. São coisas tão básicas que aquilo você consegue passar a fazer, virar um hábito e vai te trazer tanto benefício, vai conseguir mudar tanto a sua parte psicológica, emocional, e isso tudo com certeza vai acabar refletindo no seu corpo. É muito bacana. Conta o que é a terapia quântica e como que ela encaixa aí na sua vida na questão dos alimentos. Legal. Na verdade, assim, a terapia ortomolecular, ela tem a base dela na homeopatia e ela traz para gente o conceito que quando você se trata com pequenas doses de oligoelementos, são os minerais, você consegue um efeito muito maior e muito mais benéfico e muito mais duradouro no seu organismo do que se você se entupisse de remédio ou se entupisse de uma vitamina ou de um só mineral, vou tomar um suplemento de ferro. Então, ela te traz esse equilíbrio através das pequenas doses do elemento, né, do oligoelemento que você precisa. E a vibracional, a terapia quântica, ela já não trabalha nessa parte bioquímica. A terapia quântica, ela vai trabalhar na parte biofísica. Então, como funciona? Todo o nosso corpo, né, cada órgão, cada tecido, ele funciona em uma frequência de hertz específica. Então, quando você vai fazer lá seu exame de coração, você vê que seu coração funciona a tantos hertz. O seu cérebro funciona a tantos hertz. E isso acontece com a pele, isso acontece com o fígado, isso acontece com o seu sangue, isso acontece com tudo no nosso corpo. E se a gente parar para pensar que nós somos órgãos, que esses órgãos são feitos de células, que são feitos de moléculas, que são feitos de átomo, ninguém existe, né? Somos todos energia. E então a gente parte deste princípio, que somos todos feitos de energia, da mesma energia, e que funciona em uma determinada vibração, em uma determinada frequência. Exatamente. Por exemplo, a frequência de cura, tanto a cura emocional quanto a cura física, ela funciona a 528 Hz. Essa é a frequência de cura. Então, se você não estiver na frequência correta de cada órgão, se cada órgão não estiver trabalhando na sua frequência, você tem o desequilíbrio. Então, como a gente consegue unir a ortomolecular com a quântica? Se você tem a deficiência do oligoelemento que funciona naquele órgão, ele acaba se desequilibrando, saindo da frequência dele, e aí acontece a doença. Então, é por isso que eu me formei terapeuta ortomolecular e agora terapeuta quântica, para a gente poder fazer esse apanhado e tratar a pessoa num todo. E outra coisa que é muito bacana é que se você for na medicina tradicional, for lá no médico que você costuma passar, por melhor que esse médico seja, e tem muitos médicos que são, né, excelentes, conheço vários, mas se você chegar lá com uma dor de estômago, o que ele vai tratar? Ele vai tratar seu estômago. Isso.
nós somos esquartejadas, né? É o que acontece com a gente quando a gente entra num consultório médico. E eu já peguei caso, eu já tratei coluna, que era problema de estômago. Então, se eu fosse parar e a gente não fala paciente porque a gente não vê a doença, a gente vê o cidadão que está na nossa frente, o indivíduo, então ele é um cliente nosso, a gente vai trabalhar ele num todo. Então, eu já recebi problema na coluna, eu ia dar o quê? Se eu fosse um médico ortopedista, ia dar um anti-inflamatório, ia mandar passar um gelolzinho lá, uma pomadinha. Ia mandar para ressonância, ia mandar fazer exame. Ia mandar tirar um raio-x, fazer uma ressonância, encher a pessoa também lá de contraste. Então, a gente na terapia consegue enxergar o ser humano num todo. Então, se você tá lá com um problema de pele, eu mesmo tô aqui toda empoladinha, minhas costas. Essa semana, empolei inteira. Falei, gente, mas o que será que aconteceu, né? Uma alergia, alguma coisa assim? Eu lembrei que eu comecei a desintoxicar meu intestino. E onde que foi sair essa toxina? Em mim, saiu na pele. Existem pessoas que atacam a sinusite, tem gente que dá diarreia. Então, cada organismo funciona de uma forma, cada organismo reage de uma forma. O importante é a gente estar botando tudo isso para fora, de uma forma ou outra. Mas olha como mexe, né? Eu tô limpando lá meu intestino, resolvi que eu ia fazer um detox mais profundo essa semana e eu comecei a empolar. Deixa eu sair. Dali a pouco eu tô com o intestino perfeito e a pele linda. Não tem problema. É muito legal. E às vezes a gente acha que, é lá, tá vendo? Fiz esse negócio, tô toda cheia de alergia. E às vezes é pro bem. Sim. E até eu lembrei de uma coisa até da osteopatia também, que a Ana falava que você está resolvendo o conflito. Às vezes uma doença é uma resolução. É porque você está pondo para fora, justamente, né? Muito, muito legal. E, Sheila, o que são os... Muito legal. E, Sheila, o que são os oligoelementos que você falou? Os oligoelementos, eles são os minerais, na verdade, né? Que são necessários para a constituição do nosso corpo. Então, na terapia ortomolecular, nós fazemos muito suplemento, né? A suplementação desses minerais, principalmente via derme, né? A gente gosta de trabalhar muito via derme, a gente faz uns géis com os minerais que a pessoa precisa. Então, como que funciona, né? Eu vou fazer uma consulta com você, vou fazer várias perguntas, dentro dessas perguntas eu consigo analisar qual que é a sua deficiência, qual que é o seu órgão que está desequilibrado. E aí eu vou trabalhar com ferro, com fósforo, com o magnésio, com o cobalto, com o cromo, só que tudo isso em doses bem pequenas, que é para poder ir entrando aos poucos e tá fazendo um trabalho constante. Então, os oligoelementos são justamente esses minerais que a gente precisa. Por exemplo, se você fala para mim, se eu identifico que seu problema é fígado, você chega para mim e fala assim, Sheila, eu não tô dormindo bem, tenho pesadelo, se eu tiver com algum problema aqui, ó, me atormentando, se eu estiver ansiosa, eu já não durmo, eu acordo muitas vezes à noite, eu consigo identificar que seu fígado tá com problema. E qual que é o mineral que alimenta o fígado? O enxofre. Então, eu já sei que você precisa suplementar o enxofre. De repente, você tá com o seu pâncreas. Tá. Joia. Se eu identifico um desequilíbrio no seu pâncreas, eu vou tratar ele com o cromo. Você fala para mim, Sheila, eu tenho um problema de tireoide. Eu já sei que o seu intestino não funciona,
que os seus movimentos peristálticos não funcionam direito, e eu sei que você tem que suplementar iodo. Então, cada órgão, ele tem um mineral que rege, que alimenta ele, que vai trabalhar para ele funcionar direitinho. Então, é essa a função dos oligoelementos dentro do corpo. E fazer com que o seu órgão funcione na frequência que ele deve. E aí nós temos também alguns outros produtos que a gente trabalha, que são da parte biofísica, que são moduladores de frequência. Então, ele já entra no seu organismo com aquele papel exato, que é chegar naquele órgão e reequilibrar aquele órgão. Então, ele vai chegar lá e falar assim, células, vamos voltar, né? Vamos lembrar o que nós somos para poder fazer o que tem que fazer. E a gente consegue modular a frequência desse órgão, a gente consegue voltar a fazer esse órgão funcionar, né? Essas células lembrarem do que elas precisam fazer. E a gente tem muito resultado, muito resultado. Agora, nessa época de quarentena, Covid, a gente atende muito paciente pacientes, meus clientezinhos, com o Covid. Bastante. E assim, de pessoas me ligarem 2 dias depois, falar assim, eu nunca teria pensado nisso. E a pessoa que não estava sentindo o cheiro, que não estava mais com o paladar, voltar ao normal em 2 dias depois. Então, assim, é um trabalho bem lindo de se fazer. É muito bom ver a recuperação desse organismo todo. A gente tem a medicina chinesa, né, para ajudar também, né, nessa linha, a você distinguir quais são os órgãos, quais são os sistemas que precisam de cuidado. Então, assim, dá para fazer muita coisa, né? Dá para fazer um trabalho bem amplo nessa linha de terapia, nesses cuidados integrativos que a gente chama. E daqui, você falou da frequência, né? Da frequência de cura, que é o 528, você falou, é isso? Isso. Se você ouvir essas músicas ajuda, porque tem umas músicas, né, de frequências específicas, né? Até tem várias frequências que eu já vi, mas nunca me ative tanto. Como que isso funciona? Sim. Como que funciona? As notas musicais, elas também funcionam com frequência. Os aromas também funcionam com frequência. Então, você tem algumas músicas que são vibracionais, né? Você coloca lá uma música vibracional para saúde emocional. Então, você consegue, eles trabalham aquelas notas que vão fazer a sua vibração subir. Tem uma escalinha muito bacana, depois, se você quiser, eu mando para você. Eu acho super interessante. É um funil que mostra a frequência e o nosso padrão de pensamento, de sentimento. Então, quando você está lá, 250 Hz para cima, é quando você está sentindo amor, alegria, felicidade, gratidão. Nossa, gratidão, gente. Bomba! Nosso organismo está ali vibrando, felizão. Em compensação, e assim, cada ponto desse de vibração, você consegue atingir um ponto no seu organismo de saúde. Em contrapartida, se você começa a baixar o seu padrão de vibração, então você tem lá o medo, a angústia, a tristeza, a raiva, você começa a baixar. Porque muitas pessoas hoje que contraem o Covid, você vê pessoas,
vai passar, eu vou ficar bem. Você está assumindo uma postura diante da doença de um padrão de cura. Então, não é aquele negócio, vou ser positivo que tudo vai dar certo. Não é porque você pensou isso que vai dar certo. É você vibrar esse sentimento de verdade. Quando você acredita naquilo, quando você tem aquilo como sua verdade. Se você pega, né, um problema desse pela frente e você se entrega, o medo toma conta de você, você já avisou vibracionalmente, você já avisou as suas células que vai dar ruim, né? E como que elas vão agir diferente se você já mandou essa mensagem para elas? Então é muito importante a gente se preocupar com que mensagem a gente está passando para as nossas células, porque elas vão acatar, né? Eu tive muito legal. É complicado, né, a gente falar assim, tem pessoas que não vão entender bem esse nosso ponto de dizer que a pessoa tem que vibrar, tem que acreditar para cima. Tem gente que realmente não acredita e tudo bem, cada um na sua, né, na sua fé, digamos assim, mas isso faz muita diferença, isso que você falou do não é da boca para fora, não é falar, não, vai passar, mas por dentro você está sofrendo, você está se sentindo para baixo, né? Não adianta só falar e não adianta também você não sentir, né? Tem gente que aí não quer sentir, não, então é melhor não sentir nada, não vou pensar, não vou ficar triste, mas tudo bem ficar triste, né? Você pode sofrer, você pode ter pensamentos ruins, mas você tem que sair desse lugar. Né? É o que eu sempre falo do equilíbrio, né? De que o equilíbrio é um movimento. E a gente tem que saber o que é triste e o que é feliz para poder medir, para chegar nesse meio do caminho, né? E aí essa vibração é muito, muito importante de você realmente sentir. E é muito maluco isso, né? Até o negócio da gratidão é muito louco, porque eu falo, já devo ter falado isso em alguma entrevista, eu tinha um certo preconceito. Esse povo fica falando aí, gratidão, gratidão, até que eu senti. No momento que eu senti, eu conheci o sentimento de gratidão, ele realmente existe, é um sentimento de uma vibração elevada, que você fica feliz, você se sente bem, né? Quando você. Então, é assim, querendo ou não, são terapias baratas, né? Se a gente for levar em consideração uma pessoa com câncer, que foi o meu caso. Vamos pensar quantas pessoas lucram com um doente com câncer. Você tem os laboratórios que desenvolvem remédios, você tem os hospitais, você tem os fabricantes de equipamento, você tem farmácia, você tem um monte de gente lucrando em cima da sua doença. Aí você tem o imposto que o hospital está pagando para ter não sei o quê. Aí precisa ter o leito. Aí precisa ter. Quer dizer, né? Quantas pessoas não lucram com a obesidade? Pessoal que faz remédio, esses abençoados de Deus que tenta te empurrar que você vai emagrecer comendo bacon e salame. Então, tem muita gente que acaba lucrando com a doença da gente. E você tem, por outro lado, uma terapia que perto disso tudo é barata. Eu fazendo a minha terapia para conseguir engravidar, eu gastei por volta de R$ 1.700. Sheila, R$ 1.700 é dinheiro, não é barato. Eu gastei quase R$ 10.000 tentando ter meu filho pela medicina tradicional. Eu pagava médicos particulares, porque pelo convênio a gente não consegue, e pelo sistema público, pior ainda.
Eu tinha que fazer exames caríssimos, eu tomava um monte de remédio, eu fazia um monte de coisa. 6 anos. Durante 6 anos foram quase 10 mil reais que eu gastei. Se você pegar os 10 mil reais e os 1.700 que eu gastei num tratamento, e em 3 meses eu estava grávida, é um tratamento bem mais barato e que vai ter resultado. Então, não é interessante para muita gente difundir, divulgar esse tipo de terapia, porque muita gente vai deixar de ganhar, né? Muita gente deixa de ganhar. Imagina se a gente fala que o trigo faz mal, né? Que a farinha de trigo faz mal. Eu mesmo entrei num debate muito grande com um conselho de nutrição, porque eu perguntei, falei, qual que é o benefício dele na alimentação? Ah, não, porque ele é barato, porque ele é de fácil acesso. Eu falei, tudo bem, mas qual que é o benefício? Porque enquanto nutricionista eu sou proibida de tirar da dieta o glúten. Eu sou proibida de tirar a farinha da dieta. Só que se eu acredito que aquilo não faz bem e eu quero passar isso pro meu cliente, eu não posso. Aí eu questionei. Falei, e aí? Como que... Não, mas porque é assim, assim... Eu falei, tá, mas você não me respondeu. Por que eu não posso tirar? Qual é o benefício tão grande que ele traz assim que eu vou acabar com a saúde de uma pessoa se eu não colocar o trigo? Não, enrolaram, enfim, né? Enrolaram. E depois eles acabaram falando. Não, é porque é barato, é o que o povo come, e se você ficar falando que faz mal, como que vai fazer depois? É o bom, é o bom e velho leitinho das crianças. Uma vez eu perguntei para um médico sobre uma injeção que eles davam no joelho. Exatamente. E aí eu falei, mas por quê? Porque às vezes não funciona, às vezes funciona, mas às vezes não funciona e é bastante vezes, que não é tão mágico assim. Ah, é o Sim. leitinho das crianças, né? E assim, e aí eu tive uma conversa também nessa temporada com o Everton, a gente falou bastante sobre educação. E não é interessante. É simples assim. Para muita, né? Não é interessante. Não é interessante trabalhar na educação, não é interessante ter pessoas que não ficam doentes. Não é interessante, gente. Fazer o que esse povo não fica doente? Não tem Sim! são A políticas, doença né? é E a gente lucrativa até. demais. Exato, a gente até entrou nesse ponto da saúde, né? E acho que cabe muito bem no ponto da alimentação, que a gente tem uma política de tratamento, a gente não tem uma política de promoção e prevenção, né? E até na fisioterapia eu falo que Sim. eu gosto, eu quero te prevenir, eu não quero tratar uma dorzinha chata, eu quero tratar um acidente, eu quero te ajudar a entender o seu corpo para você saber se cuidar, para você ter a sua autocura, né? Então, Sim. eu acho que é isso, nossa missão aí de formiguinha é ir por esse caminho, né, Sheila? Adorei o nosso papo, muito, muito bom, muito rico. Ah, eu adorei. Vamos trocar mais figurinhas aí por aí no decorrer das semanas. E é Vamos isso aí, sim. deu molecular para conseguir engravidar. Conta o que você acha que é chegar num estado, né, de contentamento, né? Você está nesse estágio aí de contentamento, de ter um corpo contente no sentido de equilíbrio, né? De equilíbrio de tudo isso, da vibração, da alimentação, do seu dia a dia. Foi o que eu falei para você quando eu entrei em contato a primeira vez, né? A gente conversou. Eu acho muito bacana esse seu projeto, justamente por isso. Tem pessoas que eu acho que passam a vida inteira e não sabe o que é estar contente, estar feliz e realizado de verdade em algum momento da vida. Eu, com 25 anos, eu tive um problema hormonal, parei de menstruar, entrei em amenorreia e eu, depois disso, tive, assim, vários problemas
comigo, porque eu tinha um corpo fabuloso, eu tinha um corpo totalmente trabalhado, lindo, e por conta desse problema eu acabei engordando muito num espaço muito curto de tempo. Então isso já me deixou muito mal. Eu entrei em depressão por conta disso. E uma depressão bem profunda. Me casei, tentava ter filho e por conta desse problema eu também não conseguia. Fiz 6 anos de tratamento com a medicina tradicional. Nada deu resultado. E eu consegui, depois acabei me separando, né? Enfim, conheci uma outra pessoa, falei para ele, olha, eu não engravido, se seu sonho é ser pai, já veja o que você pretende fazer da sua vida. E foi nisso que eu conheci a ortomolecular, ouvi falar pela primeira vez o que era terapia ortomolecular e resolvi estudar mais a fundo, né? Descobrir o que era. Em 3 meses, né, eu fiz meu curso, em 3 meses de tratamento eu já estava grávida. Contei para você, né? Eram 3 meses de tratamento. No primeiro mês eu vi resultado, no segundo resultado, terceiro mês resultado, no quarto mês eu não tinha mais tratamento. E eu não vi mais o resultado. E quando eu fui ver, na verdade, assim, eu queria voltar a menstruar para um dia conseguir ter meu filho, que era meu sonho. E eu menstruei no primeiro mês, menstruei no segundo, menstruei no terceiro mês. Quando chegou no quarto mês, não tinha mais tratamento para fazer, eu não menstruei. Quando eu fui ver, eu já estava grávida, né? Eu falo que quando chegou no quarto mês, o moleque já estava petecando uma bola dentro da minha barriga lá, já estava todo felizinho no lugar, na casinha nova dele. E depois disso, eu tomei a ortomolecular, eu sou muito... Então, eu não acredito muito nas coisas de primeira, sabe? Eu preciso testar, eu preciso ver como funciona. E nisso já falei, pode ser que seja verdade essa história toda aí. Vamos lá. Eu sei que eu tratei a minha depressão, eu tratei a minha menorreia, eu consegui ter meu filho, que essa semana vai fazer 8 anos. Eu consegui, com esse novo padrão de vibração, de pensamento, consegui alcançar algumas metas que eu tinha, que eu não alcançava, né? Até um determinado ponto da minha vida, eu não tinha evoluído em nada, não consegui fazer nada. E de repente, depois que eu mudei essa vibração, depois que eu comecei os tratamentos com ortomolecular, depois que eu comecei os tratamentos com os quânticos, eu vi que eu conseguia até alcançar algumas coisas que antes eu não conseguia, por procrastinação, por pensamento limitante. Eu não vou nem tentar, eu não vou conseguir. Então, muita coisa mudou, né? Muita coisa. Hoje eu tenho um corpo de mãe. Eu não tenho o corpo de paniquete que eu tinha, né? Também tô beirando meus 40 anos, gente, né? Ia ser um abuso da minha parte querer disputar com uma menininha de 20, né? Mas hoje eu não tenho, mas hoje eu sou muito mais feliz porque eu consegui. Não lembro se eu comentei com você. Eu tive um caso de câncer, era um câncer bem agressivo, né? Que os médicos falaram para mim: olha, quando a gente descobre esse câncer, já não tem mais o que fazer. Eu fiz a minha cirurgia, não precisei de tratamento nenhum, não precisei de químio, não precisei de rádio, não precisei nem tomava remédio para dor e olhe lá, porque foi no meu rim, a gente não pode tomar anti-inflamatório, porque prejudica. Então eu passei a minha recuperação da cirurgia sem anti-inflamatório desses da medicina tradicional.
eu tomava, sim, os quânticos, que, como eu falei, eles vão trabalhar num outro nível, num outro patamar da coisa, né? Então, ele não vai deixar resíduo, ele não vai precisar ser metabolizado, ele não vai agredir órgão nenhum. Então, os quânticos me ajudaram muito a atravessar essa fase. E se eu não tivesse um corpo que, apesar do desenvolvimento do tumor, do câncer, se eu não tivesse um corpo equilibrado e uma cabecinha equilibrada, eu não tinha conseguido passar. Os médicos não acreditam, eles falam, Sheila, eu fui fazer o último ultrassom que eu fui fazer, a menina falou, não dá para acreditar nisso. Ela falou, não dá. Falou assim, o seu já é estágio 4 e você não tem nada, você não tem sintoma, você não tem nada, é só pegar, tirar, acabou. E assim, isso se dá muito a essa consciência que a gente estava conversando, né? Que eu não preciso de loucura alimentar para ficar bem com o meu corpo. Eu não preciso fazer dieta absurda para conseguir chegar no que eu quero. Eu não consigo passar tomando remédio que vai me deixar louca. Para que tanta sibutramina? Para que tanta anfepramona? Para que tanta gente, sabe? Eu conheci a quântica tarde. Eu queria ter conhecido, porque com certeza eu teria consertado muito mais coisa na minha vida. Eu não chegaria a alguns extremos que eu precisei chegar. Mas a gente tem sim hoje condição, a gente tem sim meios de tratamento, a gente tem sim formas de se cuidar, de se tratar, de se equilibrar, sem precisar de loucura, sem se entupir de remédio. Eu acredito que, apesar de não ser tão novo, ele é pouco difundido, pouco divulgado. Querendo ou não, uma terapia barata. É isso aí, deu um tchau, um recado final aí, uma dica mágica aí para as pessoas. Bom, gente, o que eu falo para vocês é ter sempre consciência e ser donos e responsáveis da vida de vocês. Não é porque mostrou na televisão que é bacana. Não é porque todo mundo está fazendo que vai servir para vocês também. Então, tenham muita consciência, muito amor, porque isso vai trazer muito benefício. Não é bobagem, não é história de vó, não é piegas, é verdade, né? E questionem sempre o que está acontecendo, como que pode melhorar e o que vocês podem fazer para isso melhorar. Então, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser mais informações, se quiser saber certinho quantos, né, os meus perfis, como vocês conseguem me achar, deixa o meu WhatsApp também. E é isso, gente. Se cuidem, tenham consciência e trabalhem sempre para ser a melhor versão de vocês. Muito bom, Sheila. Muito obrigada. Conseguimos finalizar. A gente só reza para gravar, né? Porque tivemos algumas travas. Mas é isso aí, gente. Obrigada.